Fala aí, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar aí o Teorema de Pitágoras. Tá? Ele é fundamental para o estudo da geometria plana. Também a gente vai ver que se utiliza em muitas outras situações aí na geometria espacial. Então, aqui é uma aula para a gente relembrar, resolver só alguns exemplos, algumas situações com o Teorema de Pitágoras. Eu não vou ir tão a fundo na parte histórica em demonstração, tá? Então, aqui é só uma aula mesmo de reforço, de fazer alguns exemplos. Então, hoje a gente vai relembrar ele e fazer exemplos. São os dois tópicos aí dessa nossa aula. Bora? Então, começando. O Teorema de Pitágoras é o seguinte. Em um triângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, apesar de eu não me aprofundar tanto na origem, já que essa daqui é uma aula mais de revisão, de fazer exemplos, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas com relação ao triângulo retângulo. Primeiro, a gente já viu na aula anterior que o triângulo é chamado de retângulo quando ele possui aqui um ângulo reto, certo? Então, toda vez que o triângulo tem o seu ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de triângulo retângulo. Então, esse teorema de Pitágoras ele vale apenas para triângulos retângulos. E o que é a hipotenusa? O que é o cateto? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Ou a gente pode dizer também que ela está sempre oposta ao ângulo reto. Então, se você olhar que o seu ângulo reto está aqui, que eu acabei de marcar de vermelho, a hipotenusa é o outro lado, é oposto a esse meu ângulo reto, beleza? Então, sabendo que a hipotenusa é esse lado, os outros dois lados nós chamamos de catetos, ok? Vamos dar um valor aqui genérico. Vamos dizer que a hipotenusa desse meu triângulo aqui mede A, e esses meus catetos aqui, um cateto vai medir B, o outro cateto vai medir C. Tá? Não estou trabalhando com medidas numéricas aqui, que eu só quero, por enquanto, enunciar esse teorema. O teorema, como está dito lá, diz que o quadrado da hipotenusa, então a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa medida aqui, A, elevar ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse A ao quadrado, ele vai ser igual a um cateto ao quadrado, então b ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, então mais c ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, que vocês já devem ter visto em algum momento. A gente está aqui hoje só para relembrar ele, tá? Colocando aí uma detalhado na tela o teorema de Pitágoras. Vamos fazer alguns exemplos, então? Começando pelo exemplo 1. Para manter a estrutura de um portão retangular, será colocada uma trave na diagonal dele. Sabendo que esse portão mede 4 metros de comprimento por 3 metros de altura, qual deverá ser o tamanho dessa trave? Bom, temos aqui só uma imagenzinha, só para ilustrar. É comum a gente colocar elementos assim diagonais quando você tem, no caso aqui, um portão de forma retangular, porque o triângulo é uma figura mais rígida. Então ele mantém a sua estrutura mais rígida do que se ela fosse apenas um quadrilátero, uma figura quadrangular ou retangular, ok? Então ele precisa colocar aquela trave ali, essa minha trave aqui, ó, que está indo do ponto A até o ponto C, e eu quero saber qual deve ser o tamanho dessa trave. Bom, eu sei que o portão ele mede 4 de comprimento, então esse pedaço aqui de comprimento dele, do A até o B, mede 4 metros. E a altura dele, que vai aqui do B até aqui o ponto C, mede 3 metros. Como é que eu vou fazer isso? Se você prestar bem atenção, você tem um triângulo aqui. Você tem o triângulo que sai aqui, ó, ponto A, ponto C, descendo aqui, ponto B, ok? E você já vê aqui pela figura, ó, que é um triângulo retângulo. Está marcado aqui que ele vai formar um ângulo reto. Então, aqui tem que se formar 90 graus, ok? Então, se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Se vale o teorema de Pitágoras, olha para cá.
esse lado do A até o C não está oposto aqui, ó, ao ângulo reto? Então, esse lado é a hipotenusa. Esse lado aqui, que é a hipotenusa, que eu ainda não sei o tamanho, vou chamar de x, eu posso calcular ele com o teorema de Pitágoras. Aqui, essa parte de baixo, eu sei que mede 4, e a altura aqui eu sei que mede 3. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fazendo aqui as contas, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Agora, como aqui está elevado a 2, né, elevado ao quadrado, a gente faz a operação inversa, que é calcular a raiz. Com um detalhe. Geralmente, nessas situações, é mais ou menos a raiz quadrada daquele número. Só que aqui na geometria não existem medidas negativas. Então, a gente não coloca esse mais ou menos. É sempre resultado positivo, tá? Então, por isso que vai ficar x igual a raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a medida dessa trave aí que ele tem que colocar são 5 metros. Ok? Então, esse foi o nosso exemplo 1. Vamos agora, então, para o exemplo 2. Exemplo 2, aí só para a gente aplicar o teorema de Pitágoras rapidinho, é só para calcular o valor de x em cada caso. Então, nesses dois casos aqui, eu deixei aqui para destacar agora para vocês que eles são triângulos retângulos. O primeiro é retângulo neste ângulo aqui, tá? Opa, sumiu aqui minha marcação. E esse segundo ele é retângulo nesse ângulo aqui de cima, ok? Desenho aí completo, agora a gente já pode calcular o valor x utilizando o teorema de Pitágoras, tá? É comum, tá? Porque eu não tenho feito aqui, mas a gente marca o nome dos vértices, tá? Então aqui eu poderia colocar, chamar de A, aqui chamar de B e aqui chamar de C, tá? Então eu tenho aqui que o meu lado AC é a hipotenusa, que mede x, os lados AB e BC são os catetos, que medem 6 e 8, tá? Então vamos lá. Hipotenusa, como eu já falei, aqui é o x, está oposto aqui ao meu ângulo reto, então vai ficar x ao quadrado. Então tem x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ok? E a gente já sabe que 6 ao quadrado é 36. Eu já sei também que 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 é 100. Desculpa esse borrão aí que tá ficando. Tô tentando evitar, mas não sei porque tá ficando hoje bastante borrado. Então eu tenho aí que x ao quadrado é igual a 100. Para terminar, eu vou fazer x igual a raiz de 100. Então x é igual a 10. Então tá aí a medida ali desconhecida. Vamos separar aqui. Tá aí a medida desconhecida, que é de 10, ok? E para o outro, mesma coisa, vamos usar o teorema de Pitágoras, só que você perceba o seguinte: quem está oposto aqui ao ângulo reto? É o 11, tá? Então, diferente dos outros exemplos, não é o valor desconhecido. Então, vamos lá. 11 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. Fica igual a x ao quadrado mais 25, ok? Agora, o que eu vou fazer? Esse mais 25 aqui
pode aparecer aqui do outro lado diminuindo, para eu deixar esse x sozinho. 121 menos 25 vai dar 96. Então, x ao quadrado é igual a 96, ou seja, x é igual à raiz do 96. Essa raiz não é exata, tá? A gente vê ali já pela raiz de 100 que é 10, então só pela proximidade a gente já imaginaria isso. Então vai dar um número infinito. Você tem duas formas aí, você pode usar uma calculadora, pegar um valor aproximado, ou você pode simplificar essa raiz também. Se você quiser simplificar, vai ficar x igual a 2 vezes raiz de 19. Lembrando que para simplificar é só você fazer aquele processo de fatoração, né? Pega o 96, fatora, vai dividindo por números primos, para você ver o que você pode aí simplificar dentro do radical da raiz, ok? Então esse foi o nosso exemplo 2. Vamos fazer só mais um para terminar a aula de hoje. Vamos fazer o exemplo 3. Então o último exemplo aqui é uma questão aí do vestibular da PUC. Fala que a soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Eu quero saber quanto mede a hipotenusa do triângulo. Vamos pensar? Se eu fizer aqui um esboço de um triângulo rapidinho, eu tenho um lado aqui A, um B e um C. Ele está falando que somar o quadrado dos três lados, então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, vai dar 32. E aí eu quero saber a medida da hipotenusa desse triângulo. Bom, pelo nosso desenho, o que a gente pode observar? Que a hipotenusa está sendo representada pela letra A, ok? Então, o que eu faço? Vamos pensar no Teorema de Pitágoras? Usando essas letras aqui mesmo. O Teorema de Pitágoras fala o quê? Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, olha para cá. Aqui eu estou falando que esse A ao quadrado é a mesma coisa que o B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu posso substituir essa expressão aqui, ó, pelo A ao quadrado, já que são iguais. Então, vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Vai diminuir as letras. Então, vai ficar A ao quadrado mais, então, no lugar dessa expressão que eu destaquei de verde, vou colocar outro A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. 32 dividido por 2 é 16. Calcula agora a raiz de 16, que é 4. Então, a hipotenusa desse triângulo mede 4, já que a hipotenusa, pelo nosso desenho aqui, é representada pela letra A. Então, esses foram os exemplos aí de Teorema de Pitágoras para relembrar na aula de hoje. Então, bons estudos, façam exercícios, treinem bastante esse conteúdo, que é muito importante, é muito cobrado em várias outras áreas aí, beleza? Até a próxima!